Sabe quanto custa um preso, Barba? Que você paga? R$ 2.000 por mês? 3.500 no Rio de Janeiro. R$ 3.500 no Rio de Janeiro. Sabe quanto custa o Fernandinho Beiramar que você põe numa prisão federal? R$ 35.000. Por mês? Você paga. Caramba. Eu pago com meus impostos. Por que eles vão presos? Porque eles são o alvo preferencial da polícia brasileira. Eles são negros, eles são pobres. É por isso que 70% dos negros que estão, das pessoas que estão no sistema penitenciário são negros. E 95% são pobres. Isso não é justo. Você mencionou aí a questão dos Estados Unidos. O sistema penitenciário dos Estados Unidos é o pior do mundo, é o mais fracassado do mundo, porque é o que mais prende e o que menos resultado tem. A sociedade americana não é uma sociedade ideal sob o ponto de vista da pacificação. Se fosse, não tinha violência lá. Se fosse, eles não estavam invadindo o país dos outros. Se fosse, eles não estavam tomando as riquezas dos outros. Então, essa referência dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o país que mais prende no planeta. É o primeiro lugar, segundo China, terceiro Brasil. China a gente não sabe, é um mistério, ninguém conhece aquela realidade lá dentro, mas de qualquer maneira é um país que tem 1/6 da população do planeta, ou mais que 1/6, né? Tem 1 bilhão de pessoas lá. Então, deveria ter proporcionalmente muito mais presos do que os Estados Unidos, e não tem. Né? Enfim, é sinal que essa medida que é aplicada, seja pela China, seja pelos Estados Unidos, seja pelo Brasil, a Rússia já esteve na frente do Brasil em prisioneiros. Hoje ela está atrás do Brasil. Por quê? Porque ela mudou essa sistemática. Ela não está mais prendendo por qualquer coisa. O Brasil tem 800 mil pessoas presas e o resultado, sabe quanto custa um preso, Barba? Que você paga? R$ 2.000 por mês? 3.500 no Rio de Janeiro. R$ 3.500 no Rio de Janeiro. Sabe quanto custa o Fernandinho Beiramar que você põe numa prisão federal? R$ 35.000. Por mês? Você paga. Caramba. Eu pago com meus impostos. Qual é o resultado? Se você pagasse R$ 35.000 para construir escolas, para educar o povo, era muito mais eficiente do que você pagar para esses camaradas ficarem lá naquela... Sem dúvida. O que eles produzem? Nada. Nada. Não estão nos matando, não estão conduzindo violência. E daí? Quantas pessoas a gente, com esse dinheiro, usaria para construir melhor o Brasil? Sim. Né? Então, eu estou respondendo a você essas perguntas. Primeiro, os fatos. Né? Não existe impunidade. Não é esse negócio de entra e sai, entra e sai. E quando entra e sai é porque prendem mal. Porque prender um menino que subtraiu um objeto para comprar comida, isto não é crime. Presta bem atenção. Isto não é crime sob o ponto de vista da lei. Porque quando você comete crime em legítima defesa, em estado de necessidade, você não comete crime. A nossa lei não define isso como crime. Mas eles vão presos. Vão presos. Por que eles vão presos? Porque eles são o alvo preferencial da polícia brasileira. Eles são negros, eles são pobres. É por isso que 70% dos negros que estão, das pessoas que estão no sistema penitenciário são negros. E 95% são pobres. Isso não é justo. A sociedade tem que rever isso. E outra coisa, não estou defendendo a impunidade. Eu estou defendendo a inteligência na punição. Nós podemos aplicar outras medidas. Nós podemos, por exemplo, aplicar medidas que obriguem a pessoa a trabalhar para pagar o prejuízo que causou a vítima. Isso é inteligente. A fazer prestação de serviço à comunidade, trabalhar gratuitamente em benefício da sociedade. Isto é aplicar pena. Mas não, a gente prefere a medida mais simplificada. Coloca o cara atrás das grades e vai resolver o nosso problema. Não vai resolver. Tanto que nessas sociedades que aplicam esse tipo de penitência, a violência só tem crescido, só tem aumentado. Né? Então, nós temos que rever aquilo que não dá certo,
Quando a gente, em casa, aplica umas medidas que não dá certo, a gente revê essas medidas. A gente conversa, a gente dialoga. No Brasil, não. No Brasil, o que prevalece é o ódio ao outro. E aí a gente, para poder apontar o dedo para o outro, a gente diz que ele é bandido. A gente diz que ele é corrupto. Né? É fácil apontar o dedo, mas a gente precisa dialogar e eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa podendo dialogar, falar. Sim. São coisas que são desagradáveis de falar e de ouvir, porque muitas vezes as pessoas podem interpretar: esse cara está protegendo bandido, esse cara é amigo de bandido. Não, apenas estou argumentando com a experiência de 42 anos no judiciário brasileiro e que eu já vi de tudo acontecer. E é por isso que eu tenho essas minhas posições. Não, com certeza. Eu entendo, né, algumas, claro, eu discordo, obviamente a gente não vai concordar em tudo, né? Mas assim, o que eu acho, né, foi a argumentação que você falou que é o que é usado realmente. Eu acho que, por exemplo, num caso, né, de subtração de bens materiais, enfim, tudo mais, a pessoa, a questão da argumentação, né? O cara roubou um cordão para comprar comida. Ok, mas o cara compra, às vezes o cara rouba o cordão para comprar um tênis, às vezes o cara... Mas enfim, eu entendo o contexto que o senhor falou.